Imortalidade da alma, doutrina bíblica ou filosofia grega? Olá, meu nome é Thiago Santana e você está no canal Sola Escritura. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu em nosso canal, a inscrever-se, tá certo? Hoje, e compartilhar nossos vídeos no Facebook e WhatsApp. Hoje eu quero convidar você a um estudo muito interessante sobre um tema muito polêmico, um tema muito falado, que é sobre a imortalidade da alma. Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás sobre a imortalidade da alma à luz do Antigo Testamento. Nós vamos ter um vídeo, certo, com um teólogo sobre a imortalidade da alma no Novo Testamento. Todavia, entretanto, pela correria do dia a dia, esse vídeo ainda não pôde ser produzido, mas logo ele estará disponível no nosso canal aí, para que você possa assistir e estudá-lo, ok? Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. No início do meu vídeo, quando eu falo lá sobre a imortalidade da alma no Antigo Testamento, eu recomendo que você dê uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu falo, sobre os pressupostos. Então, os pressupostos eles são um problema para a interpretação bíblica. De que forma os pressupostos são um problema para a teologia bíblica? Acontece, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes as pessoas, nós, seres humanos, nós temos ideias pré-concebidas, E essas ideias, quando nós vamos para o texto bíblico, nós vamos estudar o texto bíblico, nós acabamos inferindo elas para dentro do texto bíblico, e dessa forma ela vai influenciar a nossa interpretação. E é o que acontece no assunto da imortalidade da alma. Nós somos amplamente afetados pelos pressupostos. Nós vivemos numa sociedade que ela crê em vida após morte, numa cultura que crê nisso, vem do passado. Só que muitas vezes nós não sabemos a origem disso. E muitas vezes nós escutamos as coisas. Eu conheço muitas pessoas que nem cristãs não creem na Bíblia, mas se você falar, a pessoa ela acredita em que a pessoa vai para algum lugar após a morte, que ela está em algum lugar após a morte. Tem muitas pessoas que nem são cristãs e creem nisso. E aí, da onde é que vem essas crenças? De onde vem isso? Bom, interessante que alguns estudiosos, grandes eruditos de Bíblia, estudiosos como, por exemplo, John Stott, Oscar Cullmann, Samuel Bacchiocchi, entre outros estudiosos, que chegaram à conclusão de que não existe imortalidade da alma e essa compreensão imortalista de que nós temos uma alma que sai do corpo e vai para algum lugar, paraíso, ou purgatório, inferno, etc e tal, ela depende da influência grega, ela depende da filosofia grega. É isso mesmo, meus amigos. Eu queria ler um texto com vocês para começar. Hoje eu vou recomendar para você algumas obras, e uma delas que eu quero recomendar para você é esse livro aqui, do Dr. Samuel Bacchiocchi, intitulado Crenças Populares, ok? Aqui o Dr. Samuel Bacchiocchi ele vai dizer o seguinte, nós vamos aqui na página 49, eu vou ler duas citações dele, tá certo? Na página 49 do seu livro, abre aspas, diz assim: reconstituiremos primeiramente e de maneira abreviada a história da crença na imortalidade da alma, enfocando a influência inicial dos filósofos gregos Sócrates, de 470 a 399 a.C., Platão, de 427 a 347 a.C., e Aristóteles, de 384 a.C. a 322. Sobre o desenvolvimento da compreensão cristã de natureza humana. Faremos depois uma breve consideração sobre o papel fundamental desenvolvido por Tertuliano, Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino,
Então, e aí ele vai dizer que ele, né, mais para frente, ou seja, na citação que eu vou ler mais na frente, ele está explanando o que esses homens trouxeram para a fé cristã, como que o pensamento deles afetou o pensamento cristão. Então aqui, por exemplo, na página 51, abre aspas, ele diz assim: a crença egípcia na imortalidade da alma existiu séculos antes do judaísmo, helenismo, hinduísmo, cristianismo e islamismo. De acordo com Heródoto, os gregos adotaram dos egípcios a crença na imortalidade da alma. Então Heródoto, para aqueles que não sabem, Heródoto é considerado o pai da história, o homem que inventou, que criou a palavra história. Continuando, ele diz assim: os egípcios foram também os primeiros a defender a doutrina de que a alma é imortal, escreveu ele. Essa opinião foi adotada em diferentes períodos de tempo por alguns dentre os gregos, como se fosse a sua própria, ou seja, como se fosse a sua própria crença. O filósofo grego Sócrates viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo mais famoso, Platão. Então aqui ele faz um breve comentário histórico bem interessante, baseado naquilo que Heródoto dispõe, daquilo que Heródoto coloca, que os primeiros reconhecidos historicamente a ter uma crença na imortalidade da alma são os egípcios. Então Sócrates ele viaja até o Egito e tal, e ele vai aprender da imortalidade da alma lá, e ele vai passar essa crença para Platão, que era o seu mais famoso discípulo. E Platão vai estender essa crença, e aí o pensamento que muitos conhecem hoje, né? Então interessante, porque aqui eu peguei o PDF e imprimi, de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann, para aqueles que não conhecem, é um teólogo presbiteriano, um teólogo calvinista renomado no mundo evangélico, um homem de um grande calibre intelectual, e no seu livro intitulado Imortalidade ou Ressurreição, ele vai fazer um comentário bem interessante. Ele diz assim, ele vai comparar a morte de Sócrates com a morte de Cristo. Ele diz assim: na descrição impressionante que Platão faz da morte de Sócrates no Fédon, surge talvez a doutrina mais elevada e mais sublime que já se apresentou sobre a imortalidade da alma. O que dá ao argumento dele ao seu favor é insuperável, é a sua cautela científica, seu despojamento, e aí ele continua falando, né? Então interessante, porque aqui no decorrer desse capítulo, quando ele fala o último inimigo, Oscar Cullmann, ele vai contrastar a morte de Cristo com a morte de Sócrates. Ele vai fazer alguma análise aí, porque é interessante que quando você lê o Fédon, Sócrates, ao morrer, ele morre tranquilamente, conversando com seus discípulos e tal, porque para Sócrates a morte era a libertação da alma, ou seja, a alma sairia do corpo, ok? Quando Cristo ele vai morrer, quando Cristo está prestes a morrer no Getsemane e tudo mais, ele soa sangue, ele se entristece, ele passa por dificuldades. Por quê? Porque a visão de Cristo ela não é a mesma visão grega. Para Cristo a morte é o final da vida, é o fim da vida, e todas as questões dele está se sentindo se separando do Pai, por causa de levar sobre si o pecado da humanidade, etc e tal. Mas essa distinção ela é bem interessante, porque para aqueles que creem na imortalidade da alma, a morte ela é apenas a libertação da alma. Mas para quem não cria dessa forma, o pensamento judaico-cristão, que tinha a morte como algo, como o fim da vida, era terrível a morte. Engraçado, ele tem um comentário aqui na página 12,
abre aspas, ele diz assim: agora, quando o inimigo de Deus está diante dele, ele chama a Deus, cuja onipotência ele conhece. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Ele falando dos últimos momentos de Cristo, né, um pouco antes da morte de Cristo, e ele vai dizer assim: e quando ele concluiu, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Interessante que aí ele vai dizer, né, que Cristo, ele diz assim: olha, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, que eu não preciso beber desse cálice. Ou seja, porque Cristo entendia a morte como fim. Ele, num comentário mais aqui embaixo, ele diz assim: poderia haver um contraste maior do que entre Sócrates e Jesus? Ele pergunta. Assim como Jesus, Sócrates tem seus discípulos próximos, e ele no dia de sua morte, mas ele palestra serenamente com eles sobre a imortalidade. Poucas horas antes da morte, de sua morte, Jesus treme e pede aos seus discípulos que não o deixem sozinho. Então ele vai contrastar, né, que Sócrates, antes dele morrer, ele palestra sobre a imortalidade da alma. Olha, né, quando morre, a alma sai do corpo e fica liberta, etc. e tal. Mas Jesus não. Jesus ele clama ao Pai, ele fica agoniado, ele pede que os discípulos fiquem junto dele. Ou seja, um contraste tremendo. É interessante que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 26, que a morte é um inimigo, né, de Deus. E Oscar Cullmann, comentando sobre isso, ele diz assim: estar nas mãos do grande inimigo de Deus significa ser abandonado por Deus. De uma forma bem diferente dos outros, Jesus sofreu esse abandono, essa separação de Deus, a única condição realmente a ser temida. Foi por isso que ele clamou a Deus: porque me abandonaste? Ele estaria realmente nas mãos do grande inimigo. Interessante que para Oscar Cullmann, estar morto era estar separado de Deus. Para muitas pessoas, quando Cristo morre, ele sobe ao Pai, né? A alma dele vai ao Pai. Pensamento esse que não é bíblico. As pessoas pegam lá Lucas, quando fala lá no capítulo 23, 43, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Interpretam como se Cristo tivesse ido naquele dia no paraíso. Mas na verdade não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo está afirmando para o ladrão: estarás comigo hoje no paraíso. Tanto é que, senão nós teríamos uma contradição nas Sagradas Escrituras. Eu vou ser bem breve aqui nisso, porque meu objetivo aqui é falar mais da influência grega do que do texto bíblico, como eu já fiz um vídeo anterior falando do texto bíblico. Mas se você olhar aqui em João, Evangelho joanino, capítulo 20, versículo 17, diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, né? E aí Jesus fala, ou seja, quando Maria, né, vem até Jesus, ele diz assim: veja, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, depois de 3 dias de Jesus morto, ele não tinha subido para o Pai. E aí, aonde que Jesus estava? O próprio Jesus responde isso, Mateus 12, 40. Jesus diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Cristo estaria onde? No coração da terra, na sepultura. Ou seja, Cristo ele já havia dito: olha, eu vou permanecer 3 dias e 3 noites na sepultura. Cristo ele não disse que ele ia direto para o Pai e tal, no paraíso. Você quer ver outro pensamento interessante? Que o pensamento cristão, o pensamento judaico cristão, ele não era imortalista, e a esperança dos cristãos era a ressurreição. No capítulo 11 do Evangelho joanino, do Evangelho de João, diz assim, do verso 11 até o verso 14, assim:
Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Interessante, aqui Jesus compara a morte a um sono. Só que eu quero chamar a sua atenção para o que acontece no verso 22 em diante. Olha só. No verso 23, né, ela diz assim, agora diz assim o texto: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, interessante, porque Jesus diz assim, primeiro ele coloca a morte como um sono diante dos discípulos. Aí, na sequência, a Marta vem chorando e tal, aquela cena toda, onde ela diz, né, olha, Senhor, meu irmão morreu e tal, e aí você chegou tarde. Aí Jesus diz assim: olha, Marta, teu irmão há de ressurgir. E ela diz: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ou seja, no pensamento de Marta, no pensamento de Marta, a solução para a morte era a ressurreição. E em nenhum momento ela diz que Lázaro foi para o paraíso. Interessante que, se você ler o verso 43, Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, diz assim: Lázaro, vem para fora. Ou seja, Lázaro sai da sepultura, porque Lázaro estava dormindo na sepultura. E se caso Jesus não tivesse ressuscitado ele só ia ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa era a crença das irmãs dele. Então, no pensamento judaico-cristão, a esperança para a morte é a ressurreição e não a imortalidade da alma, ok? Outra questão que eu queria colocar aqui, que eu queria recomendar outro livro para você, é o livro Imortalidade ou Ressurreição, do Dr. Samuel Bacchiocchi, publicado pelo Unaspes Press. Você pode entrar aí no Google, Unaspes Press, e você vai encontrar esse livro lá para comprar, tá certo? Eu imprimi esse livro também, e eu queria ler aqui para você uma breve citação na página 10, já logo no início. O Dr. Samuel Bacchiocchi diz assim, abre aspas: o ponto de vista clássico da natureza humana deriva grandemente dos escritos de Platão, Aristóteles e dos estoicos. A ênfase dessa filosofia recai sobre a distinção entre o componente material e espiritual da natureza humana, ou seja, uma separação entre corpo e alma, porque os gregos acreditavam que a matéria, o corpo era má, mas a carne, a alma, ela era boa. Então a morte era libertação, ok? John Stott, interessante, outro grande erudito evangélico, que se posicionou ao lado da mortalidade da alma, ou seja, que a alma morre como a Bíblia ensina, e eu mostrei no nosso vídeo anterior. Ele diz assim, nessa citação, né, o Dr. Samuel Bacchiocchi o cita aqui, e ele diz assim na página 15: não dogmatizo a respeito da posição a que cheguei, eu a mantenho tentativamente, né? E ele diz assim, aqui: mas eu apelo ao diálogo franco, né, entre os evangélicos com a base nas escrituras. Então é interessante, aqui, o John Stott, ele diz o seguinte, o Dr. John Stott, ele diz o seguinte: olha, eu apelo a um diálogo franco, né, com os evangélicos das Sagradas Escrituras. E aí, para finalizar agora, eu queria fazer uma última leitura aqui. Abre aspas, ele diz assim: o apelo de Stott por um diálogo franco entre os evangélicos com base nas Sagradas Escrituras pode ser muito difícil, se não impossível de se materializar-se.
Ponto. A razão é simples. Os evangélicos condicionam-se aos ensinamentos tradicionais, denominacionais tradicionais, assim como os católicos romanos, ortodoxos orientais. Ponto. Em teoria, os evangélicos apelam à sola escritura, mas na prática muitas vezes interpretam as escrituras de acordo com os seus ensinamentos denominacionais tradicionais. Se novas pesquisas bíblicas desafiam sua doutrina tradicional, na maioria dos casos as igrejas evangélicas preferem apegar-se à tradição antes que à sola escritura. A diferença entre evangélicos e católicos romanos é que os últimos, ou seja, os católicos, pelo menos são honestos, né? E aí eles reconhecem que a tradição tem autoridade para eles. Então, interessante essa questão, querido. Para finalizar, eu queria fazer esse último comentário, que eu vejo aqui nesse comentário do Samuel Bacchiocchi e do John Stott muito fundamento. Ao dialogar hoje com muitos cristãos, eu percebo que as pessoas, quando elas são confrontadas com a verdade bíblica, com o texto bíblico, com o sola escritura, elas se apegam a tradições mesmo não tendo mais argumentos. As pessoas não abandonam as crenças errôneas. Por isso eu queria convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você crê na imortalidade da alma, eu queria convidar você não a crer nas minhas palavras, na desses teólogos. Aqui eu não tive o objetivo de fazer uma exegese bíblica, mas sim uma reflexão e demonstrar para você que a imortalidade da alma ela é influenciada pelo pensamento grego, helenístico, e convidar você que você busque mais, estude mais esse tema, se aprofunde, busque esses materiais, tá? Eu lhe recomendo que você leia o livro Crenças Populares, que você leia o livro Imortalidade e Ressurreição. Pegue a sua Bíblia e acompanhe ali, vai, grifa, estuda o livro Imortalidade e Ressurreição do Dr. Oscar Cullmann, o livro do Dr. John Stott sobre a doutrina da imortalidade da alma, porque esses livros são baseados na Bíblia. Então, materiais ali baseados na Bíblia, você vai pegar e você vai estudar, você vai comprovar, e não ficar simplesmente apegado a tradições implantadas que muitas vezes seguimos sem nem saber de onde vem. Tá certo, meu querido irmão? Logo estarei postando mais material sobre isso. Que o Senhor possa abençoar a sua vida.